Revisão objetiva sobre bases da cirurgia e procedimentos. Vamos começar com uma questão de prova. Essa questão já caiu faz um tempinho, foi em 2017, mas ela é bem pertinente, então a gente vai começar por ela. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento em que a antibiótico profilaxia é questionável, podendo não ser realizada. Pessoal, dica aqui para a nossa aula fluir bem. Pausa o vídeo, leia as alternativas, pense em qual que você marcaria, anote nas erradas, nas alternativas que você considera que estão erradas, o porquê, grifa, né? Se você tiver, faz uma anotaçãozinha num papel e a gente continua. Vamos lá? Beleza. Então, aqui a gente tem que entender sobre grau de contaminação cirúrgica. As cirurgias podem ser classificadas quanto ao seu potencial de contaminação dessa forma aqui, em 4 classificações possíveis: limpa, potencialmente contaminada, contaminada ou infectada. Isso gera muita dúvida na cabeça da gente, mas é simples. Então vamos me acompanhar aqui de pertinho em pertinho. Se você perder, der uma dormida, volta ao vídeo, porque isso não é difícil, é maldade você errar uma questão dessa na prova. Vamos lá. A cirurgia é considerada limpa quando ela não viola trato colonizado, exceto a pele. A pele é colonizada, mas daí você vai lá, faz uma boa antisepsia e uma boa asepsia e isso está resolvido. Tirando a pele, você progride na cirurgia e não viola nenhum outro trato colonizado, essa cirurgia é considerada limpa. Como, por exemplo, uma hernioplastia, desde que não tenha sofrimento, perfuração de alça intestinal, ou, por exemplo, uma tiroidectomia ou algumas outras cirurgias de cabeça e pescoço, uma dissecção, uma linfadenectomia, você está mexendo em estruturas limpas, não colonizadas, exceto a pele, tranquilo, né? Vamos lá que vai continuar tranquilo desse jeito. O que é a potencialmente contaminada, também conhecida como limpa contaminada? É aquela em que, além da pele, você viola outros tratos colonizados, mas são tratos pouco colonizados e que, com um bom preparo da região, você consegue considerá-los como se eles não fossem colonizados. Por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia na boca do paciente, na amígdala do paciente, você consegue passar lá clorexidina, limpar bem e você considera que aquilo está bem controlada a colonização. Então é uma cirurgia potencialmente contaminada. Ou quando você vai manipular vísceras ocas, por exemplo, mas com um preparo adequado, com cuidado para não cair contaminação na cavidade, também considerado uma cirurgia potencialmente contaminada. Essa palavra limpa contaminada é uma tradução do inglês, que é clean contaminated, né? Então você pode encontrar assim, viu? Limpa contaminada é a mesma coisa de potencialmente contaminada. Exemplos, por exemplo, uma gastrectomia, uma amidalectomia, uma histerectomia, você está mexendo em cavidades ocas que tem uma certa colonização, mas tomando os seus cuidados e fazendo um preparo adequado para a cirurgia, a colonização é pequena e você considera que a chance de contaminação não é tão alta assim. Por isso que ela fica como potencialmente contaminada ou limpa contaminada. Já as contaminadas são aquelas que você vai mexer num trato colonizado que você não vai conseguir preparar adequadamente ou uma violação não controlada, por exemplo, uma facada na barriga com um cocô caindo na cavidade peritoneal. Situação contaminada. Olha que interessante, pessoal. Na contaminada, a gente está falando de bactérias que são fisiológicas para o corpo humano. Não existe uma doença infecciosa acontecendo. Caiu cocô na barriga, imediatamente, facada, caiu cocô na barriga, você vai abordar o paciente, fazer uma laparotomia. As fezes do paciente, elas não são infectadas, elas são contaminadas com bastante bactéria, mas bactérias do trato normal, do trato gastrointestinal. Elas não são bactérias patológicas que estão causando doença no paciente. Se você deixar lá, até vai infectar, mas naquele primeiro momento, contaminada é diferente de infectada. Muitos alunos confundem esses conceitos, não entendeu direito, pausa, volta, porque isso é muito importante para você não confundir. Exemplos, por exemplo, colectomias, por exemplo, um abdômen agudo perfurativo desde que seja rápido, desde que seja menos de 24 horas. E aqui tem uma observaçãozinha. A colectomia, dependendo da literatura, dependendo do autor, alguns já consideram contaminada, ponto, mexeu, abriu,
cólon, né, abrir o intestino grosso, como tem fezes lá, cirurgia contaminada. E existem autores que consideram que se você fizer um bom preparo de cólon, usar coprostase, evitar que caia fezes na cavidade, daí ela seria potencialmente contaminada. Isso é polêmico em literatura, é polêmico em prova. Normalmente as bancas fogem de questões polêmicas dessa maneira, elas deixam bem claro quando uma cirurgia é contaminada mesmo, tá bom? Não se desespere, mas fique atento, às vezes, para uma verdadeira ou falsa, que você pode ficar em dúvida, que esses dois jeitos de classificar a colectomia existem em literatura, tá bom? E, por fim, a gente vai para a cirurgia infectada. Então, é um trato infectado com bactérias causando doença, patologia, como, por exemplo, em abdômenes agudos complicados, uma contaminação acima de 24 horas, doenças infecciosas, por exemplo, uma diverticulite complicada, uma apendicite complicada, já que perfurou, está caindo pus na cavidade. Cirurgia infectada. Por exemplo, então, cirurgia, uma apendicectomia complicada, uma diverticulite perfurada, um abdômen agudo perfurativo acima de 24 horas que ficou extravasando conteúdo entérico na cavidade, já há tempo suficiente para aquela colonização se tornar patológica. Importante, então, diferenciar bem esse conceito, contaminada de infectada. Tudo bem? Podemos seguir? Então, vamos em frente. Quando que você usa antibiótico? Na cirurgia limpa, a princípio, você não usa antibiótico. Além dessas, agora você vai ter que diferenciar o conceito de antibiótico profilaxia e antibiótico terapia. Pelo amor de Deus, se está dormindo, acorda, porque não pode confundir uma coisa com a outra. Nas cirurgias potencialmente contaminadas e nas contaminadas, o uso do antibiótico é profilático, tá bom? Então, cirurgia contaminada, colectomia, uso de antibiótico profilático, pelo amor de Deus, não é uso de antibiótico terapêutico. O uso de antibiótico terapêutico está para cirurgias infectadas, que daí é um uso prolongado, acima de 48 horas de cirurgia. O uso de antibiótico profilático, normalmente ele é na indução anestésica, por no máximo, na pior das hipóteses, você considera essa cirurgia contaminada, 24 a 48 horas depois da cirurgia. Já a antibiótico terapia, quando uma cirurgia é infectada, ela vai perdurar durante um tempo, até normalização fisiológica do paciente. Aí existe alguma controvérsia em literatura com relação ao tempo do antibiótico quando a cirurgia é infectada, e isso varia também da infecção, do estado geral do paciente. O enunciado não deve explorar quanto tempo de antibiótico você deixa numa cirurgia infectada. Mas na cirurgia potencialmente contaminada e contaminada, eles perguntam sim, que é no máximo 48 horas depois da cirurgia. Tudo bem? Tranquilo, pacífico. Um último detalhe aqui que eu quero explorar é o seguinte: uma cirurgia limpa com o uso de próteses, como por exemplo uma hérnia, que você vai colocar uma prótese, ou uma cirurgia ortopédica, daí também pelo risco da prótese infectar, se usa antibiótico profilaxia, não esquecer. E daí você pensa assim, bom, beleza, professor, mas eu vi as alternativas lá e ainda assim eu estou em dúvida. Então vamos discutir uma a uma. Então lembrando, assinale a alternativa que apresenta o procedimento em que a antibiótico profilaxia é questionável, podendo não ser realizada. Então, operação para tratamento da obesidade mórbida em paciente com supressão ácida gástrica por inibidor de bomba de prótons. A gente vai mexer no estômago do paciente, em alças intestinais, seja fazendo um sleeve gástrico, seja fazendo uma cirurgia de bypass gástrico com Y de Roux, é pelo menos uma cirurgia potencialmente contaminada. Em cirurgia potencialmente contaminada, está sim indicado antibiótico profilaxia. Então, aqui não é questionável, não é essa. Vamos pular a B. A C. Cirurgia para correção de hérnia incisional eletiva com uso de tela protética de Maalox. Beleza, a hérnia ela é uma cirurgia limpa, mas usou prótese, então não é questionável. Você tem que usar antibiótico profilaxia. A D. Colectomia segmentar e anastomose primária em paciente portador de adenocarcinoma colônico. Mexeu em colo é, na melhor das hipóteses, potencialmente contaminada, lembrando que muitos autores já consideram contaminada mesmo que não haja extravasamento. Também não é questionável você ter que usar antibiótico profilaxia. E a resposta, né? Colecistectomia laparoscópica eletiva em paciente de 50 anos, portador de múltiplos cálculos na vesícula biliar. Mas, professor, a vesícula biliar não é colonizada? A gente não está falando de uma cirurgia potencialmente contaminada? Pois é, eu estou falando, é por isso que eu trouxe essa questão, porque a colecistectomia por vídeo em situação eletiva, pelo amor de Deus, eu estou falando de situação eletiva, não estou falando de colecistite aguda. Nessa situação,
o risco de contaminação, apesar dela ser potencialmente contaminada, é muito baixo. Já existe trabalho que respalda você a não usar antibiótico profilático nessa situação. Então essa é a grande exceção à regra e é por isso que eu trouxe essa questão. Errou aqui, tá bravo comigo? Não fique bravo comigo. É melhor você errar aqui do que errar na prova. Lembra disso. Todas aquelas regrinhas, mas a grande exceção da regra é a colecistectomia laparoscópica em situação eletiva. Tudo bem? Vamos seguir o jogo. Próxima pergunta que caiu de prova, então, caiu lá em Goiás, em 2012. A respeito da trombose venosa, é correto afirmar que... Pausa o vídeo, leia as alternativas, anote a que você marcaria e o que está errado nas outras, e depois a gente discute. Vamos falar de profilaxia para TEV. Sempre lembrar que o paciente cirúrgico é merecedor de profilaxia para TEV. Paciente que faz TEV, tromboembolismo venoso, morre. E isso é um desespero. A gente tem que ficar preocupado com isso. É muito perigoso você negligenciar isso. E dada a importância, a relevância disso na prática do cirurgião, esse tema é muito cobrado em prova. A gente tem que lembrar que as estratégias de profilaxia elas podem ser não medicamentosas ou medicamentosas. As não medicamentosas, lembrar sempre, todo paciente é merecedor de profilaxia não medicamentosa, como, por exemplo, o uso de meias elásticas ou, pelo menos, deambulação precoce. Isso é bastante importante. Existem algumas estratégias específicas não medicamentosas, como as meias de compressão pneumática intermitente e o filtro de veia cava. E quando é que você usa cada uma delas? As meias de compressão pneumática intermitente são para aqueles pacientes que têm alto risco para fazer TEV, e não se desespere, eu já vou falar quais são os pacientes com alto risco para fazer TEV, mas esses pacientes que têm alto risco, mas eles também têm uma cirurgia com risco de sangramento, uma cirurgia que ficou cruenta, uma cirurgia cervical que você tem medo de fazer um hematoma, uma neurocirurgia que você tem medo de fazer um hematoma, qualquer motivo que você não esteja confortável em iniciar profilaxia química para esse paciente, profilaxia medicamentosa, você deixa esse paciente com meia de compressão pneumática intermitente. E o filtro de veia cava? O filtro de veia cava, a indicação é o paciente que já fez uma trombose venosa profunda, você tem medo dele evoluir com TEP, ele deveria iniciar a anticoagulação, mas ele tem alguma contraindicação formal de iniciar essa anticoagulação. Então, para que este trombo que formou na trombose venosa profunda não vire um êmbolo que vai parar no pulmão, você coloca o filtro de veia cava. É bem simples. Agora, não bem simples o procedimento, mas é bem simples o raciocínio, pelo menos para a prova. Agora, as medicamentosas. Você pode usar heparina de baixo peso molecular, que é o Clexane, contraindicação principal, paciente com insuficiência renal, cuidado, e a heparina não fracionada. Os fatores de risco são idade maior de 60 anos, obesidade, doenças oncológicas, varizes de membros inferiores, AVC prévio, imobilidade no leito ou fraturas de grandes ossos, fratura de quadril de membros inferiores. É um pouco difícil de lembrar, o que eu estou pensando? Lembra da tríade de Virchow. Então, o paciente que tenha estase venosa, lesão endotelial ou algum outro fator de hipercoagulabilidade, esse paciente tem fator de risco para fazer TEV. Se esse paciente tiver 2 ou mais fatores, está indicada a profilaxia medicamentosa, desde que não haja contraindicação, porque daí você iria para a meia de compressão pneumática intermitente. Como é que você vai decorar quais são esses? Lembrando que isso é uma coisa mais tranquila de lembrar por causa da tríade de Virchow. Mas fica aqui o nosso mnemônico embolia. Embolia são as primeiras letras dos fatores de risco. Então, E é de existência de varizes, M é de maligno, né, doenças oncológicos, B é em inglês de broken, como membros inferiores ou pelve, O é de obesidade, L é de low mobility, ou seja, o paciente restrito ao leito, I é de paciente idoso acima de 60 anos e A é de AVC prévio. Embolia te dá todos esses fatores de risco. Tem 2 ou mais, lembrar da profilaxia medicamentosa para esse paciente. Então, vamos às nossas questões. Então, a respeito da trombose venosa, é correto afirmar que meias compressivas não são indicadas como tromboprofilaxia? Sim, elas são indicadas, então não é essa a alternativa. Um resultado positivo de dedímero ajuda consideravelmente no diagnóstico da trombose venosa profunda devido à sua alta especificidade? Não, pessoal. O dedímero ele é sensível, mas ele é
pouco específico. Qualquer processo de alteração de coagulação ou inflamação hematológica aumenta o dedímero. Então, um dedímero alto não quer dizer que o paciente tem trombose. Um dedímero baixo te ajuda a excluir. Então, é um teste sensível, porém pouco específico. Isso está errado. A trombose das veias mesentéricas é a apresentação mais comum dos estados de hipercoagulabilidade? Ela acontece, mas não é. A apresentação mais comum é a trombose venosa profunda dos membros inferiores. Em pacientes sem fatores de risco que são submetidos a pequenos procedimentos cirúrgicos, está indicada a tromboprofilaxia específica com heparina de baixo peso molecular? Não, pacientes que não caiam naquele embolia, não tenha 2 critérios ou mais, não está indicada. E por fim, a verdadeira é que a presença de neoplasias cerebrais aumenta consideravelmente o risco de trombose. Presenças de neoplasias em geral aumentam sim, então essa é a resposta. Vamos agora, pessoal, para uns flashcards de procedimentos. Então, vamos começar com os principais procedimentos, né? A gente vai falar sobre os principais procedimentos que podem aparecer numa prova teórica ou prática. Quais os reparos anatômicos para a realização da cricotireoidostomia? Pausa o vídeo e pensa se você lembra. Vamos lá? Então, os principais reparos são justamente a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide da laringe. Linha anterior média do pescoço, palpa a tireoide, palpa a cricoide, como neste desenho aqui que a gente vê. Então, palpou a cartilagem tireoide, palpou a cricoide, faz a incisão aqui entre a tireoide e a cricoide. Lembrando que esse procedimento está indicado para situações emergenciais em que se é necessário fazer via aérea garantida, ou seja, tubo com cuff insuflado abaixo da glote, das pregas vocais, num paciente em que a intubação não foi possível, mesmo usando material de via aérea difícil. Tem uma aula do Edelmuth sobre trauma e via aérea que ele fala melhor sobre isso. Próxima, quais são as principais indicações de traqueostomia? Pensa aí, pausa, quais são? Me dê 5. Pensou? Mnemônico para você não lembrar, para você não esquecer, A, E, I, O, U. A de aspiração, paciente com risco de aspiração, E de estenose subglótica ou até estenose traqueal, você faz uma traque embaixo, I de intubação prolongada, a situação mais frequente em que se faz traqueostomia, O de obstrução da via aérea e U de unprotected, que em inglês, pacientes que fazem grandes cirurgias envolvendo via aérea, de boca, de laringe, de garganta, esses pacientes podem ter um sangramento, um edema importante, fica desprotegido e você tem que fazer a traqueostomia como proteção. Lembrando que a traqueostomia é diferente da cricotireoidostomia, é o acesso à via aérea aqui pela traqueia, não aqui pela laringe, né? Aqui seria a membrana cricotireoideia entre a tireoide e a cricoide e a gente vai acessar pela traqueia. A gente tem a dificuldade do istmo da tireoide que sangra bastante e precisa ser rebatido ou ligado, e a gente tem a dificuldade da veia tireoidiana inferior que desemboca bem aqui na veia inominada e pode sangrar, e isso precisa ser ligado. E o local onde você faz a traqueostomia é entre o segundo e terceiro anel traqueal ou entre o terceiro e quarto. Você não sobe demais pelo risco de pegar a laringe da estenose subglótica, você não desce demais pelo risco de pegar as estruturas nobres do mediastino. Estamos quase terminando a aula, vamos para os próximos procedimentos. Quais as principais indicações de um acesso venoso central? Uso de necessidade de droga vasoativa, de nutrição parenteral, monitorização da pressão venosa central num paciente grave, falha de acesso periférico e hemodiálise. Esses são os principais. E quais os reparos anatômicos para o acesso à veia jugular interna? Músculo esternocleidomastoide na divisão da inserção clavicular e esternal, apontando para o mamilo ipsilateral. É isso que você tem que lembrar, que é essa figurinha aqui. Ó. A gente tem um músculo esternocleidomastoide, inserção da clavícula, do externo, desculpa, e inserção da clavícula. O esternocleidomastoide ele serve justamente para proteger os grandes vasos do pescoço. Então, nesse momento em que ele faz essa aberturinha aqui, é onde está a veia jugular interna. Esse triângulo até tem um epônimo, chama triângulo de Sedilot. O ápice do triângulo de Sedilot apontando para o mamilo ipsilateral é onde você vai conseguir pegar a veia jugular interna. Quais os reparos anatômicos para a punção da veia subclávia?
ápice do trígono deltopeitoral, que é o terço distal da clavícula apontando para a fúrcula. Vamos ver na figurinha aqui também. Então, a veia subclávia ela está anterior à artéria subclávia. O trígono deltopeitoral é onde o músculo deltoide se une com o ápice do músculo peitoral maior, faz um triângulozinho aqui, e esse triângulo, o ápice dele está bem no terço distal da clavícula. Espeta uma agulha aqui apontando para a fúrcula e você chega na veia subclávia. Bem-vindo, aluno da Medicionar! Vamos lá para mais uma aula de cirurgia. Hoje eu vou falar com vocês tumor de cólon reto. Então é essencial para a sua prova, não tem dúvida nenhuma. Trouxe uma questão da Universidade Federal aqui do Piauí. Uma questão muito direta. Olha o que o autor fala. Um paciente de 65 anos tem um nódulo hepático metastático. Qual que é o sítio primário dessa lesão? Cólon, pâncreas, pulmão ou ovário? Bom, se aula de cólon, a resposta aqui é de cólon, né? Mas eu quero que você entenda o porquê disso. Então veja bem, qual que é a principal neoplasia do trato gastrointestinal? Gente, tanto em homem quanto mulher é câncer coloretal. Isso você tem que saber. Então tem que lembrar que homem, primeiro é próstata, depois pulmão, depois câncer coloretal. Mulher é mama e depois câncer coloretal. Guardaram? Próstata, pulmão, cólon. Mulher, mama e cólon. E aí você tem que saber quem que é o paciente que tem um risco maior de ter câncer coloretal. Isso vai ficar muito fácil nessa aula, porque eu trouxe para vocês o Homer Simpson, tá bom? Ele é o paciente clássico que vai ter câncer de cólon. Por que isso? Porque ele é um paciente que tem mais de 50, 60 anos. E da onde que ele é? Ele é norte-americano. Ele é de um país rico, de uma cidade rica, Springfield, tá? Então, todo paciente que mora em um país rico, em um bairro rico, em uma cidade rica, quanto mais desenvolvido e mais rico for o local, maior o risco de ter câncer coloretal, tá? Porque nesses locais tem muita comida industrializada, comida enlatada, então o risco aumenta bastante. Então guarda, o Homer tem 50, 60 anos, é um pouco mais de idade, é norte-americano, vem de um país rico, de uma cidade rica. E ele é muito esportista? Não, ele não é esportista. É um cara muito sedentário, tá? Ele é sedentário, ele é obeso. Comendo desse jeito, você acha que ele é diabético? É claro que ele é diabético. Tem um paciente sedentário, obeso, diabético e que come o quê? Muita porcaria. Come só comida industrializada, enlatada, rica em caloria, em gordura de origem animal. E ele é vegetariano ou não? Não. Homer Simpson gosta de carne. Ele gosta de muito de carne processada. Então, nesse ponto, os vegetarianos ganham. Vegetariano tem menos câncer de cólon. Homer bebe e fuma? Pô, bebe demais, tá bom? Bebe demais e fuma demais. De novo, fator de risco para câncer coloretal. E agora um flashcard apelando aqui. Tem um patógeno, uma bactéria da endocardite, que tem uma correlação direta com câncer coloretal. E aí, qual que é? É o Streptococcus bovis. E você guarda de novo. Bovis, bovino, câncer coloretal, e aí você sabe que é fator de risco, tá bom? Então, Streptococcus bovis é um patógeno que causa endocardite e tem correlação com câncer de colo. Guardaram? Então, para recapitular agora, Homer Simpson. Ele tem mais idade, maior de 50, 60 anos, é de país rico, cidade rica, bairro rico. Ele é obeso, sedentário, fuma, bebe e come muito mal. A única coisa que o Homer não tem, que você tem que saber, aqui ó, Crohn e retocolite ulcerativa. Doença inflamatória intestinal aumenta em muito o risco de câncer coloretal, tá bom? Isso é uma coisa que o Homer Simpson não tem. Mas enfim, e você já sabe também que essa aqui é a sequência adenoma, adenocarcinoma. Essa sequência ela leva 8, 10 anos para acontecer. Você tem um adenoma pequenininho, esse adenoma vai crescendo, vai ter uma displasia de baixo grau, uma displasia de alto grau, um adenocarcinoma in situ, e um adenocarcinoma invasivo, que é esse último aqui. Então percebam, essa sequência ela é bem devagar, de 8 a 10 anos. Por isso que dá tempo de eu fazer colonoscopia a cada 8, 10 anos, e eu vou tirar um tumor antes que ele exista. Olha que legal isso, presta atenção. Eu vou tirar o tumor antes que ele exista.
Não é igual câncer de mama ou câncer de próstata, que eu faço o diagnóstico precoce, quando a lesão está pequenininha, quando o câncer está pequenininho. Não, não. Aqui eu tiro a lesão antes dela virar câncer. Tá? E tem alguns pólipos que causam mais câncer. Você lembra quais são? Se não lembra, trouxe aqui um flashcard para vocês. Quais pólipos estão relacionados diretamente com a gênese do câncer coloretal? São dois tipos que causam câncer, gente. São os pólipos adenomatosos e os pólipos serrilhados. Mas, dentro dos pólipos adenomatosos, tem um que tem mais risco de malignizar ainda. A pergunta aqui, ó, qual pólipo adenomatoso tem maior risco de malignização? É o adenoma viloso, é o famoso vilão. Você lembra dessa dica que eu dei para vocês? Então eu tenho adenoma tubular, é tranquilo. Viloso é vilão. Túbulo viloso também é vilão. Se tem viloso no nome, opa, esse adenoma aí tem um risco maior de virar câncer. Além disso, se for um pólipo grande, maior que 10 milímetros ou 20 milímetros, esse risco é muito aumentado. Se tiver displasia, obviamente, se eu tenho displasia no pólipo, o risco de virar câncer é muito maior. E agora a pergunta batida de prova, gente. Isso aqui vocês têm que saber. Quem que é o paciente que deve realizar o screening do câncer coloretal? Quem que deve fazer? Quando que a gente deve fazer, gente? Em todo e qualquer adulto maior do que 45 anos. Pode ser negro, branco, japonês, oriental, africano, canadense, tanto faz. Homem, mulher, homossexual, não interessa. Se for ser humano, acima de 45 anos, tem que fazer o rastreio. O melhor rastreio é a colonoscopia. Mas espera lá, uma pegadinha. O Ministério da Saúde não usa 45 ainda. O Ministério da Saúde usa 50 anos. A Europa, Estados Unidos já usam 45. Já faz mais de 2, 3 anos que isso mudou. Mas o Ministério da Saúde ainda usa 50. Então é 45, 50 anos. Tem que ver se o autor na banca ele pergunta se o Ministério da Saúde ou não. Tá bom? Se for uma questão atualizada e boa, vai falar 45 anos. Isso é essencial. Lembrar também que você tem que pedir assim, acima de 45, 50 anos, ou se um parente de primeiro grau seu, mãe, pai e irmão, teve câncer coloretal, você vai pedir 10 anos antes. Então, se meu irmão teve câncer coloretal com 35 anos, os irmãos dele, no caso eu, deveria fazer 10 anos antes, com 25 anos. Conseguiram entender? Então é para todo mundo acima de 45, 50 anos ou 10 anos antes do caso índice, se for de primeiro grau. Como que a gente faz o rastreio do câncer coloretal? Já falei aqui por alto da colonoscopia. Mas isso aqui, ó, qual que é o método barato, amplamente disponível, que é bom para rastreio? Gente, é o famoso sangue oculto nas fezes, tá bom? Ele é um exame que é amplamente disponível, gente. Ele é muito barato, a gente faz em qualquer UBS. Questão, ele tem altas taxas de falso negativo, tá bom? Ele não é terapêutico, é um exame bom em termos populacionais, em termos de rastreio é um exame bom. Se vier positivo, tem que fazer colonoscopia. Ele não dá diagnóstico, ele não faz biópsia. Se eu tenho um sangramento ativo, macroscópico nas fezes, adianta eu fazer sangue oculto? Claro que não. Aí colonoscopia direto, isso é importante. Outra coisa muito importante, o sangue oculto nas fezes tem que ser anual. Então, todo ano eu vou fazer, diferente de outros exames. Então, guardaram aí de novo? Ele é anual, muito barato, amplamente disponível, não é terapêutico. Se vier positivo, tem que fazer colonoscopia, sem sombra de dúvida. Mas qual que é o melhor exame? Qual que é o padrão ouro? Se fosse meu pai, se fosse seu pai, qual exame você quer que ele faça? Colonoscopia. Colonoscopia, sem sombra de dúvida, é o melhor exame, tá bom? Coisas ruins. É um exame invasivo. Tem que fazer preparo de cólon, que é chato, às vezes tem que internar se for um doente mais idoso. Ele é caro, porque tem que pagar a internação, pagar o colonoscopista. Claro, cada vez mais é um exame que tem maior disponibilidade. Mas o Brasil, um país de tamanho continental, ainda não é um exame que a gente faz em toda esquina. Não, não. Partes boas dele. Ele avalia todo o cólon. Cólon esquerdo, direito, flexura esplênica, hepática. O cólon inteiro ele vê. Ele é diagnóstico e terapêutico. Eu consigo lá achar aquele pólipo e tirar. Então eu consigo já fazer a terapia da mesma forma. Então esse é o melhor exame, padrão ouro, é colonoscopia sem sombra de dúvida. Recapitulando, como que a gente faz o rastreio então? Ou sangue oculto anualmente, ou colonoscopia de 10 em 10 anos. Eu posso fazer colonoscopia virtual? Posso sim. Uma tomografia, o paciente toma água, às vezes contraste, enche o colo
uma colonoscopia virtual, mas aí tem que ser de 5 em 5 anos. Desvantagem, precisa de preparo, muita gente não sabe disso, mas eu tenho que preparar o cólon também. E é um exame mais caro, tá bom? Tem que ter automógrafo, não é um exame fácil e disponível em todo local. E não é terapêutico. Eu não consigo fazer biópsia, não consigo fazer a polipectomia. Posso fazer também a retossigmoidoscopia flexível, que é como se fosse a colonoscopia, só que só vê o reto sigmoide e uma porção do cólon esquerdo. Ah, Rodrigo, mas aí eu vou esquecer todo o cólon direito? Então, é que a grande maioria dos cânceres de cólon se localizam à esquerda, por isso que ainda assim é um bom exame. De qualquer forma, tem que lembrar que é de 5 em 5 anos. O melhor, colonoscopia, sem sombra de dúvida. Como que eu faço o diagnóstico, então, de um câncer coloretal? Pode ser pelo rastreio ou, por quê? Porque apareceu um sintoma. A grande maioria dos cânceres coloretais são, sim, assintomáticos. Eu não sinto nada, tá bom? Nada, nada. Mas o tumor, conforme for crescendo de tamanho, ele pode ir avançando, invadindo estruturas adjacentes, e aí os sintomas começam a aparecer. Então, se eu tenho sintoma, é porque esse tumor não é tão pequenininho assim. Conseguiu entender isso? E aí tem sintomas clássicos, se é no cólon direito ou se é no cólon esquerdo, e por isso que eu trouxe esse flashcard para vocês. Quais são os principais sintomas do cólon esquerdo e do cólon direito? E aí, você sabe qual que é? Cólon esquerdo obstrui mais, cólon direito sangra mais. Por quê? Porque o cólon esquerdo, sigmoide, olha a luz dele, é menorzinho. O cólon direito ele é grandão, ele vai reduzindo. Então é mais fácil ter obstrução no cólon esquerdo. Se o paciente tiver fezes afiladas, alteração do hábito intestinal, talvez seja um tumor de cólon esquerdo. Já o cólon direito sangra mais. E como eu disse, a grande maioria dos tumores são de cólon esquerdo. Existe uma tendência mundial e parece que os tumores estão migrando para a direita, especialmente em países orientais, Japão, China, mas é um pouco discutível isso ainda. Então, dica para a prova aí, ó. Acorda aqui, vem aqui, vem aqui. Se o autor falar, senhor de 70 anos com anemia, qual é o provável tumor que ele tem? Provável causa, escreve lá, tumor de cólon direito, tá bom? Senhor de 70 anos com anemia, opa, tumor de cólon direito. Tá perdendo sangue, fazendo anemia e tem lá uma síndrome consumptiva associada, tá bom? E quando eu falo em câncer, eu tenho que lembrar de estadiamento, gente. E eu falo essa palavra, estadiamento, você fica assim, ó, você fica maluco da vida, pé da vida, e você não, Rodrigo, não vou decorar estadiamento, não quero decorar, não consigo. Calma lá, gente, calma lá que eu vou facilitar para vocês. Primeira coisa, como que eu vou estadiar o paciente com tumor de colo? Você tem que saber que a colonoscopia é obrigatória. Ah, Rodrigo, mas eu fiz toque retal e senti o tumor, tá bom? Tem que fazer colonoscopia completa. Tem que fazer tomografia de tórax para avaliar se não tem metástase e abdominal para avaliar o tumor em si. Então, tomo de tórax, abdômen e pelve, colonoscopia e toque retal. Esse é o estadiamento padrão para o câncer coloretal. E o CEA, que é um marcador tumoral, você tem que saber também. Mas o CEA, ele não faz diagnóstico. Você tem que coletar para ver a altura dele, o volume dele, mas não faz diagnóstico. Então vem aqui, vamos falar rapidamente aqui de estadiamento, gente. Eu tenho tumores pequenos. Olha o Homer aqui, o Homer está feliz. T1, T2 é um tumor pequenininho. N0, eu não tenho doença à distância. Pô, excelente isso. Então, esses tumores são bons. Mesmo tumores maiores, um T3, um T4, se for N0, ainda assim é bom. O que quer dizer que é uma doença local. É uma doença que não espalhou para o resto do organismo. Entenderam? Então, T1, T2, N0 é excelente. Se for um T3, N0, pô, é até que não é bom, né? Mas é menos pior. O que é ruim, então? O contrário disso. Então, T3, T4 é grande. N positivo, linfonodo, nunca é legal. Porque é uma doença que já está se espalhando. E M, tem metástase. Metástase hepática, metástase pulmonar, qualquer meta, já é um sinal de pior prognóstico. Falando em pior prognóstico, lembra que eu falei do CEA, gente? O CEA, ele serve também como marcador prognóstico. Se o CEA está muito elevado, tem um pior prognóstico. CEA baixo, tem um melhor prognóstico. Tá bom? Então você já sabe como estadiar. Pedir tomo de tórax, abdômen e pelve, pedir colonoscopia completa, fiz o toque retal, pedir o CEA. Maravilha. E aí eu sei se é um T2N0, um T3N+, tanto faz. Como que eu vou tratar o paciente? Agora tá aqui, ó. Tratamento do câncer de cólon. Acorda aí, vem aqui. Não confundam um tratamento de tumor de reto. Tumor de reto tem que fazer uma outra coisa. Estou falando de tumor de cólon.
Tumor de cólon é cirurgia direto. É a colectomia com linfadenectomia. De novo, câncer de cólon é colectomia com linfadenectomia. Presta bem atenção, eu não falei neoadjuvância, não falei quimioterapia antes da cirurgia, não falei radioterapia. Não existe isso. A gente guarda a neoadjuvância, aquela quimio-radioterapia antes da cirurgia para tumor de reto. Não confunda isso, pelo amor de Deus, senão você vai me deixar maluco, tá bom? Tumor de cólon, opera, vai para a cirurgia. Esse é o tratamento. Então, a colectomia com linfadenectomia, mesmo que tenha metástase hepática, metástase pulmonar. Por quê? Porque o tumor de cólon tem bom prognóstico, tá? Então, mesmo com metástases, eu posso sim tirar esse tumor. Claro, tem que avaliar se essas metástases são ressecáveis, mas cada vez mais a gente opera mais câncer de cólon. Tem paciente que eu opero metapulmonar, metahepática, tiro o cólon, faço linfadenectomia e ele fica curado e tratado. Quando que eu não vou operar? Se tiver metástases irressecáveis. Metástase, por exemplo, no sistema nervoso central, aí é um pouco mais discutível, tá? E qual que é a colectomia que eu vou fazer? Depende onde o seu tumor estiver. Aí fica fácil de entender. Olha essa imagem aqui. Eu tenho um tumor no cólon direito. Adianta eu fazer uma colectomia esquerda aqui? Obviamente que não, concordam comigo? Se eu tenho um tumor no cólon direito, eu vou fazer uma colectomia direita com linfadenectomia. É isso aqui da imagem. Se eu tiver um tumor no cólon esquerdo, aqui ó, está no meu ângulo esplênico, eu vou lá e faço uma colectomia esquerda com linfadenectomia. Eu ligo a artéria e a veia na raiz do mesentério. O mais comum de ser feito é o quê? Tirar câncer do sigmoide, porque é o local mais comum. Então eu faço uma retossigmoidectomia com linfadenectomia. Eu ligo a artéria e a veia mesentérica inferior na sua origem. Guardaram isso? Câncer de cólon, o tratamento é cirurgia, tá bom? Colectomia com linfadenectomia. Eu falei com linfadenectomia umas 300 vezes para você guardar que tem que fazer linfadenectomia, senão não resolve. E a quimioterapia adjuvante, gente? Tá acabando a aula, prometo para vocês. O que é adjuvante? É aquela quimioterapia que você faz depois da cirurgia. Essa quimioterapia é para matar micrometástases. Eu operei o tumor principal, mas tinha células metastáticas microscópicas espalhadas já pelo organismo. Então, tem alguns tumores, alguns tamanhos maiores, que eu falo, tem um risco aumentado desse paciente já ter micrometástase. Então, eu vou fazer quimioterapia depois da cirurgia. Quando que isso acontece? Você sabe? Lembra lá que eu falei Homer Simpson triste? Então, Homer Simpson ficava triste quando tinha tumores grandes, T3, T4, tinha metástase à distância, tinha N positivo. Então, nesses casos, eu preciso fazer quimioterapia adjuvante. É aquela quimioterapia que eu faço depois da cirurgia. Então, eu sempre vou fazer neoadjuvância se for o quê? Um T1N+, um T2N+. Por quê? N+, N positivo. Se tem linfonodo cometido, quer dizer que essa doença já começou a espalhar. T3 e T4, se for T4N positivo, com certeza. T3N positivo, com certeza. E T3N0? T3N0, gente, dificilmente o autor vai perguntar na sua prova, porque é algo muito, muito específico. Mas eu vou te contar aqui. Se for um T3, é ruim porque é T3. Mas N0 quer dizer que não tem doença à distância. Então é um borderline, é um limbo. Nesses casos, se for N0, eu vou acabar fazendo se tiver estigmas ruins. Coloquei na apostila. O que são estigmas ruins? Tumores pouco diferenciados, indiferenciados, tiver invasão vascular, invasão perineural, angiolinfática, budding. Se tiver cirurgia de urgência, foi uma cirurgia que era um tumor obstruído ou perfurado. Ou eu cortei a minha peça, cortei meu cólon, e a margem veio positiva. Isso quer dizer que ficou tumor lá dentro. Ou se veio pouco linfonodo na minha peça, veio menos de 12 linfonodos. Quer dizer que, olha, a minha linfadenectomia não foi adequada. Conseguiram entender? Então, só para recapitular. N positivo, adjuvância. T3, T4, N positivo, adjuvância. T3N0, se tiver estigmas ruins. Tá bom? Eles costumam perguntar na prova assim. E a aula finalizou aqui agora, se você vai ficar muito cansado. Eu tenho um dever de casa para você. Lê um pouquinho sobre neo de reto e neoadjuvância. Na apostila eu coloquei um parágrafo bem direto. Qual que é a diferença? Só para você saber e ficar feliz aqui comigo. Qual que é a diferença do tumor de reto e tumor de cólon? O tumor de reto tem que fazer neoadjuvância. Eu tenho que ir lá,
fazer quimio e radioterapia, espero 6 a 8 semanas, aí eu opero meu doente e depois eu talvez faça adjuvância. Entenderam a diferença? Tumor de reto eu faço neoadjuvância. E tem uma coisinha que muda no estadiamento. Para tumor de reto, eu preciso pedir ressonância magnética de pelve. Isso eu nunca peço para o de cólon. E aí com isso, gente, você sabe tudo de câncer de cólon e gabarita a prova. Então vem com a gente e faça muita questão. Questão é o que vai fazer você passar na prova.